Tu conhece um filme chamado Herege? Esse filme de 2024, que está sendo muito aclamado pela crítica, né? Dirigido aí por Scott Beck e Brian Woods. Ele conta a história de duas missionárias mormon que terminam aí na casa de um cara muito misterioso, né? E são obrigadas a participar aí de um jogo psicológico, né? Que envolve fé, manipulação, poder e tudo mais. Um filme, né? Ele não é baseado em nenhum fato, né? E nenhum livro, nada. Mas o personagem do Hugh Grant, né? Que é o Mr. Reeds, ele é baseado no Nathan Fielder, né? Que é um ator, produtor, né? No passado foi mágico e tudo mais, que ele lida com a manipulação social, manipulação mental. Vocês devem conhecer ele em algumas séries como Nathan For You e o Ensaio, né? Que tem até na Max. E ele é muito conhecido aí por deixar pessoas muito constrangidas, né? Pessoas muito confusas socialmente, né? Por algumas coisas que ele fala. E o Hugh Grant, ele fala, né, que ele tentou se inspirar em pessoas que ele também conheceu no passado, pessoas que para ele eram pessoas extremamente brilhantes, né, pessoas atraentes e tudo mais, mas que com o passar do tempo elas se tornaram pessoas assim confusas, manipuladoras, pessoas que tinham coisas assim muito perturbadoras dentro dela, e ele ficou assim bem abismado, né? E o filme fala sobre medo, sobre manipulação, sobre essa questão da pessoa usar o poder da persuasão, né? Muitas vezes você acredita, você acha que está ciente de uma coisa, né? Você vai levar isso para a vida toda. E aí chega uma pessoa e te fala sobre diversas coisas, né? Tenta mudar ali a sua percepção e você acaba caindo muitas vezes, né? Principalmente com a questão da fé, né? Essa questão de você tentar, né, gostar de alguma coisa. O filme é uma produção da A24, que é uma produtora que, para mim, né, ultimamente tem feito os melhores filmes aí, tem trazido grandes surpresas. E o filme, ele conta a história de Paxton, né, e de Burns, que são duas meninazinhas, que são duas missionárias mormons, né, e elas estão tentando ali captar pessoas para sua igreja, né? Todos os dias elas saem, vão atrás de pessoas para tentar levar para a igreja delas, né? Quem nunca foi abordado por missionários mormons, né? Eu, pelo menos na minha adolescência, eu acabei até fazendo amizade com eles, né? Porque na adolescência a gente tem muitas visões sobre a vida, né? Eu nunca fui muito dessa questão religiosa, mas eu terminei fazendo amizade com alguns deles. A gente sempre conversava, trocava até cartas e tudo mais. E as meninas, elas são assim, né? Todos os dias elas saem para tentar captar pessoas para a igreja, né? Pessoas novas, ou tentar mudar ideias, né? De algumas pessoas. Só que na comunidade onde elas moram é tudo muito difícil, né? As pessoas fazem ela de chacota, né? A gente vê que no início do filme brincam com uma delas, elas ficam muito magoadas, né? E elas continuam mesmo assim na missão delas, né? De tentar captar pessoas para a igreja, batendo de porta em porta, e tudo mais. A religião mormon, ela nasceu em 1830, quando foi fundada a primeira igreja, por Joseph Smith, né? Joseph Smith, ainda na sua juventude, ele pediu uma visão que o mostrasse, né, qual era a melhor igreja para ele poder se filiar. E, segundo a versão dele, Deus e Jesus, né, mostraram para ele que ele não deveria se filiar a nenhuma dessas igrejas, porque todas elas tornavam as doutrinas religiosas mentirosas, né, era tudo errado. Então, ele deveria fundar uma nova. E ele foi lá, né? Ele foi acompanhado por um missionário, né? Tipo, como se fosse um plano espiritual para ele, que era o Moroni. E o Moroni o levou até um monte onde tinham placas de ouros, que ele tentou traduzir do inglês, né? E ele usou um aparelho feito por Deus chamado. Deixa eu ver aqui o nome, Tumir e Urim, né? Que era um aparelho, esse aparelho. E através desse aparelho, ele conseguiu, né, traduzir essas placas de ouro. E quando ele terminou toda a tradução, estava feito o livro dos Mormons, e aí ele foi, finalmente, né, pôde montar aí a sua igreja, chamar seus fiéis, né, para a igreja.
E no filme, né, quando elas batem a porta do Mr. Reed, né, o Mr. Reed, ele se mostra super receptivo, né, ele fala que a mulher dele tá lá dentro fazendo uma torta de mirtilo, elas podem entrar. E realmente as meninas sentem esse cheiro de mirtilo, mas depois uma delas atenta que é apenas uma vela, né, que tá acesa, demonstrando esse cheiro. E aí elas se veem na sala de uma casa que mais parece um museu, né, e elas são confrontadas ali o tempo todo pelo Mr. Reed, né? E ele fala para elas que tudo sobre religião, né? Perguntam por que elas estão na religião mórmon, por que elas gostam, o que é que elas acreditam, né? Dentre tantas outras coisas. E eles falam sobre a questão do mistério, né? Essa questão de Deus e tudo mais. E aí ele fala para ela que todas as religiões, né, são adaptações de outras religiões. Ele até mostra na parede vários quadros, né, que é a questão do Horus, né, que é aquele Deus que tem o olho de águia, que tem a mesma história de Jesus, né, foi nascido de uma virgem e tudo mais, e teve a questão de ser crucificado por seu povo e tudo mais. E aí ele vai contando, né, várias histórias que super batem, né, umas com as outras. E aí ele fala, olha, se você for reparar nisso daí, todas são adaptações de outras histórias. Não existe uma religião verdadeira e tal. Mas eu descobri a religião verdadeira. E aí as meninas começam a ficar confusas, começam a ficar com muito medo, né? Eles perguntam muitas coisas para elas, como, por exemplo, na religião dos mormons, né, eles permitem que tenham vários outros... os homens tenham várias outras esposas. E aí ele pergunta para Paxton, né? Mas ter várias esposas é errado. Por que, que os mormons têm? Aí ela vai e fala, não, isso aí foi no passado. Realmente eles queriam muitas esposas para terem vários filhos, para poder aumentar a igreja, mas hoje não é permitido. Mas na realidade a gente sabe, né? Tem até aqueles programas, né? No TLC, ou seja lá onde for, que é um marido, várias esposas, uma esposa, vários maridos, e sempre são pessoas mormons, né? Que acreditam nisso, que podem realmente aumentar suas famílias. E aí ele fala, né, que não, que isso é real e tudo mais, e que por que ela acredita nisso. E ele começa a confrontar todas as expectativas dela, né, mexendo sempre com o psicológico delas. E a Paxton começa a repensar, né, tudo que ela, né, viu ali. A Birds não, ela sempre fica muito revoltada com as coisas dele, né, ela sempre quer tentar sair dali, ela acha ele um louco, né. E aí chega um momento que elas querem sair da casa, né? Eles pedem para sair, e aí o Mr. Reed ele fala, não dá, porque a saída da casa ela é controlada automaticamente e vocês só podem sair depois de tantas horas. E aí eles começam a confrontar ela, né? Ele começa a dizer que se elas acreditam em Deus, elas podem sair por uma determinada porta que tem na sala. Se elas acreditam, elas podem sair por outras portas, né? A Paxton ela termina por concordar com ele, não, tá bom, não acredito, tudo que você fala é verdade, para tentar ali se sair. E a Boris não, ela fica extremamente revoltada, ela fala que não, que as convicções dela estão certas e que não adianta ele falar seja lá o que for, que ela vai sempre, né, seguir aquele caminho. Só que todas as portas vão num determinado local, elas terminam descobrindo da pior forma possível. Elas vão para um salão. Lá no salão ele começa a dizer que a mulher dele vai aparecer com uma torta de mirtilo, ela vai comer aquilo ali e ele vai provar para elas que só existe uma única religião e que existe vida após morte, né? Ela vai comer aquela torta, vai morrer e vai voltar. Isso realmente acontece, né? Uma mulher extremamente moribunda aparece, come a torta, termina voltando. E o que a gente vê a seguir é um show de horrores, né? Voltado para a fé, voltado para a questão da crendice, da questão de você se perguntar, de você se questionar sempre o que é certo e o que é errado dentro do que você acredita. O final ele está aberto, né? A muitos questionamentos, a muitas hipóteses, mas lembrando sempre que o filme ele questiona a questão da realidade, né? Será que tudo isso realmente é real? Será que tudo isso realmente é coisa da sua imaginação? Será que a fé mexe realmente com o que você acredita? Então fica aí a dica para vocês. Se vocês gostarem, o Hugh Grant ontem ganhou o Globo de Ouro junto com a Fernandinha Torres, né? E ele ganhou um prêmio aí por melhor ator de musical ou comédia, porque realmente o filme é uma sátira, né, da questão da religião, do que se acredita. Então fica aí a dica para vocês, curtam, comentem, compartilhem.
e até a próxima.